perguntinha. Você pode explicar para a gente? Eu sei que esses últimos dias a gente tem escutado muito esse tema sobre endometriose. Né? A mídia trouxe a partir, né, de algumas discussões que teve nesses últimos dias. Então, mas a gente queria entender um pouquinho o que é a endometriose. Então, a endometriose é uma doença estrogênio dependente, uma doença crônica que afeta muito o paciente em idade fértil. Né? Então, ela é uma doença onde o tecido endometrial, o endométrio é aquele tecido que recobre a parte de dentro do útero. Né? Então, esse tecido está em locais fora do útero. Essa é a endometriose. De maneira geral, ela está confinada à pelve, mas a gente sabe que existem algumas localizações um pouco mais atípicas, mas possíveis também de serem cometidas por essa doença. Ok. Bárbara, a cólica menstrual é o principal sintoma da endometriose ou tem outras questões específicas que a gente pode falar num primeiro plano para dizer assim, tem endometriose, penso em endometriose a partir disso? Então, a dor da endometriose, a dor de cólica da endometriose, geralmente é aquela dor forte, cíclica de maneira geral, mas ela também pode ser acíclica, né? Cíclica que eu digo no período menstrual e que ela piora de maneira progressiva. Né? Então, assim, essa é a queixa mais comum. Então, sabe aquelas pacientes, assim, que vêm da escola, não conseguem ficar na escola porque estão com cólica menstrual, ou saem do trabalho porque não estão aguentando de dor? São aquelas pacientes que tipicamente a gente pensa na endometriose. Né? Então, a dor de cólica é o sintoma mais comum, mas também não é o único sintoma. A dor na relação sexual também é um sintoma muito comum, principalmente naquelas pacientes que têm endometriose próximo de vagina, de ligamento uterosacro, retrocervical, que é aquela parte de trás do útero. Também é possível aquela dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia de profundidade. Né? E como a doença não é uma doença com padrão único, ela pode ter alguns outros sintomas. Por exemplo, o paciente que tem endometriose no intestino pode ter dor, sangramento no período menstrual por via anal. Paciente que tem endometriose em bexiga pode ter dor e sangramento via urinária no período menstrual. Paciente que tem endometriose em diafragma pode ter dor em escápula no período menstrual, né, por estímulo de um nervo específico, que é o nervo frênico, que está nessa localização. Então, assim, não são sintomas únicos, não é toda paciente que sente exatamente aquilo, né? Mas existem alguns padrões de dor em alguns locais, e tanto que isso é interessante, assim, essa paciente que sente essa dor ser acompanhada por um profissional que entenda de endometriose para conseguir decifrar essas queixas dessa paciente. Perfeito. Né? Acho que a gente ampliou o leque, né? A gente não falou só da questão da dor menstrual. Você falando, eu estava aqui lembrando, né? Eu costumo atender algumas mulheres, na verdade, grande parte quase das minhas pacientes hoje são mulheres com endometriose, né? E eu costumo falar assim que a grande queixa delas, apesar da dor, é essa não significação da dor, se é que eu posso chamar desse jeito, porque elas falam sobre a dor e é como se essa dor fosse tratada, vou usar a palavra entre aspas, como uma frescura. Vixe. Né? Eu não sei se você também escuta muito isso. Ah, é uma coisa simples. Ah, não liga para isso que está acontecendo, né? Todo mundo tem. E aí, muitas vezes, o relato delas na clínica é exatamente esse. Ah, eu não fui procurar ajuda porque todo mundo falava que era uma coisa normal. Ah, porque era uma coisa que só eu. E aí eu acabo diminuindo a minha dor. E aí eu queria chamar a atenção para isso nesse primeiro momento, né? Eu costumo dizer que dor a gente não compara, a gente ampara. Né? Eu acho que essa é a palavra de ordem, talvez, do nosso programa hoje. Não vamos comparar dor, vamos amparar as nossas dores. Né? Vamos entender, vamos compreender, né, do que está tratando essa sua dor. Né? Não menospreze, né? Vamos buscar essa ajuda, vamos buscar esse conhecimento. Nosso programa hoje é para a gente discutir, bater um papo. Conhecimento é fundamental. Então, eu queria trazer essa fala, né, Bárbara? Eu acho que isso também é muito importante. Né? Não comparar essa dor, amparar essa dor dessa mulher. Porque, é claro, cada um tem uma dor e sente uma dor de uma forma diferente, mas eu acho que esse talvez seja o primeiro passo, né, Bárbara? Com certeza, com certeza. A dor, ela não tem que ser diminuída. Um caso, assim, que eu lembro que me marcou muito, foi uma vez que eu ouvi de uma paciente jovem, de 20 e poucos anos, que ela mancava no período menstrual. E além da dor de cólica, ela sentia essa necessidade de uso de muleta no período menstrual. E ela, num dos relatos dela, ela falou que na emergência falaram até para ela procurar um psiquiatra, porque essa dor não era nada e que ela
Tava elucubrando. E, na verdade, o que ela tinha era endometriose em nervo ciático. Então, todo mês ela tinha esse estímulo, a doença, e todo mês ela sentia essa dificuldade de andar. Então, assim, a gente tem que valorizar, a gente tem que abraçar, a gente tem que acolher esse tipo de paciente, né? Perfeito, eu acho isso muito importante, né? Que essa nossa discussão hoje caminha exatamente para abraçar esse paciente, né? Abraçar essa mulher, para que ela entenda que a dor dela importa. Né? Eu acho que a gente vai seguir bem essa conversa. E aí, trazendo um pouquinho agora a nossa nutricionista para essa conversa um pouquinho. Thaís, algum alimento causa endometriose? Não, não tem nenhum alimento que causa endometriose, só que tem alimentos que influenciam, né, na inflamação do nosso corpo, fazendo que a doença, né, tenha um grande avanço. Então, a gente precisa sempre fazer um acompanhamento nutricional, né, fazer uma dieta anti-inflamatória, para ajudar no quadro clínico da doença, né, na melhora da doença. Ok, então nada que a gente coma tem essa correlação. Não. Perfeito. E Bárbara, eu sei que esse é um assunto um pouquinho delicado, mas assim, por que ainda hoje esse diagnóstico é tão difícil? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse que você falou, né? O não dar valor à queixa, o não dar valor à dor. E eu não digo nem só da questão profissional. Às vezes a própria sociedade fala assim, mas eu tenho cólica e não preciso sair do trabalho. Por que você está assim? Mas eu sinto dor todo mês, mas eu não preciso tomar remédio, você é muito fresca, enfim, sua tolerância para dor é muito baixa. E aí essas pacientes, elas se recluem e acabam não se expressando por acreditar de fato que essa dor não é importante e que às vezes ela está aumentando, que às vezes ela está sentindo algo além do que ela necessariamente deveria sentir. E um outro ponto é que exame de rotina também não pega endometriose. Né? Então, ela vai no ginecologista por vezes, referindo essa dor. O ginecologista pede um ultrassom geral, que tem as suas limitações devido até o próprio ultrassom mesmo, o próprio exame de imagem tem as suas limitações, e ela não faz esse diagnóstico, porque não é o ultrassom que faz o diagnóstico. Então, essa paciente, ela perdura com dor, acredita que a dor dela é uma dor só de cólica, e que a gente ouve às vezes assim, que quando menstruar, quando engravidar melhora, ou quando, enfim, tiver qualquer tipo de questão melhora, e a gente não sabe que não é exatamente assim, né? Pegando o gancho nisso que você falou, né? Como então fazer esse diagnóstico, Bárbara? Então, o diagnóstico, ele é feito sempre com a queixa. Primeiro, né? A gente desconfia com aquela paciente que tem aquela queixa de dor mais intensa, uma dor no período menstrual, que vai aumentando de maneira progressiva. Então, a gente já suspeita. E um bom exame físico, né? O exame físico com toque vaginal, com especialista, ele vai conseguir identificar grande parte das lesões mais distais, né? Mais próximas da vagina. Associado a isso, né? A partir da desconfiança da endometriose, a gente faz alguns exames específicos, ou ultrassom com preparo intestinal, ou a ressonância magnética, e aí a gente consegue fazer esse diagnóstico. Perfeito. Thaís, tem algum alimento que aumenta a dor? Sim, existem alguns alimentos que inflamatórios, né? Como o consumo de álcool, industrializados, alimentos ultraprocessados, refinados, o açúcar. Esses alimentos, eles contribuem por uma inflamação do nosso corpo, isso gerando e aumentando a dor, né, desse paciente. Por isso tem que ser eliminados esses alimentos na dieta do paciente. Ok. Tá bom? E, Bárbara, essa é uma pergunta que veio até, né, pelas redes sociais, né? Mulheres que a mãe tem endometriose, tem realmente mais chance de ter endometriose também? A Bárbara brincou que eu tinha feito essa pergunta para mim. Mas não posso contar que foi durante consulta, né? Não, sim, tem. Paciente com um parente próximo que tem endometriose, principalmente mãe e irmã, aumenta a chance, aí dependendo da literatura, né, de 4 a 10 vezes a chance de ter endometriose. Então, essas mulheres são mulheres que recomendam a buscar um acompanhamento com um ginecologista mais cedo? Tem alguma coisa relacionada a isso? Ou a gente não tem? Como é que funciona isso, Bárbara? Com certeza. A mãe com diagnóstico, por exemplo, de endometriose, é interessante que essa paciente passe por uma consulta com especialista em endometriose e aí tem a avaliação adequada, né? E a necessidade ou não de fazer a sua prevenção
de maneira geral, secundária, né? Ok. Thaís, a gente falou um pouquinho dos alimentos que aumentam a dor. Você pode falar pra gente agora se existe algum alimento que diminua a dor? Sim, claro, existe alimentos que ajudam, né, a aliviar a dor, né? Os alimentos anti-inflamatórios, né, como a cúrcuma, açafrão, que é bem conhecido, as fibras, as frutas, as verduras, vitaminas ricas em vitamina C, complexo B, o zinco, o magnésio, alimentos ricos nessas vitaminas, né, nesses minerais, eles auxiliam muito na desinflamação do nosso corpo e isso faz com que a gente diminui, né, essa sensação de dor da paciente. E eu acho interessante, assim, que em um passado recente a gente falava muito só sobre tratamento hormonal, como base única desse tratamento, desse acompanhamento. E hoje a gente vem falando muito da questão da equipe interdisciplinar e da necessidade do acompanhamento em conjunto de nutricionista, de fisioterapeuta pélvico, de psicólogo, que por vezes, você sabe muito bem, né, que na maioria das vezes esses pacientes, até pela própria dor pélvica crônica, elas abrem quadro de ansiedade, um quadro mais depressivo. Então, eu acho fantástico dar voz a essa equipe interdisciplinar. E a gente tem uma resposta muito bacana. Muito positiva, né? Eu costumo falar até com os pacientes que a dieta anti-inflamatória é tão boa quanto o bloqueio hormonal. Verdade. Que uma boa dieta anti-inflamatória, ela dá um efeito, um alívio. A gente vê a paciente assim, uns 5, 6 meses de dieta seguindo certinho, como melhora o padrão de dor dessa paciente. Eu acho isso interessante, a gente discutir que esses não são pacientes para um único profissional. Né? O quanto que essa rede de apoio facilita o entendimento dessa mulher e flui melhor no seu diagnóstico e tratamento. Na maioria das vezes, as pacientes que eu recebo, a grande questão é esse início do tratamento. Né? Como é que chega até esse diagnóstico para tratar, se é que eu posso dizer dessa forma, né? Então, assim, os meses de angústia, né? Vai para um profissional, muitas vezes tem que trocar e ir para outro, né? Não encontra essa resposta e essa cólica que permanece, essa questão, às vezes, não consegue trabalhar, né? Às vezes não consegue ter uma vida, e aí, às vezes, vai falar, por exemplo, com um parceiro e tem dificuldade para falar isso. Então, como que eu sinto essa necessidade de ampliar essa discussão? Eu acho que Thaís também deve encontrar essa experiência, né? Já que Bárbara trouxe, vamos jogar essa bolinha uma para outra. Como é que você sente isso na clínica também, Thaís? Não, então, tem muita dificuldade, né? As pacientes, a gente precisa ouvi-las, né? Como você falou, ninguém não é bom sentir dor, né? Então a gente tem que ter empatia pela dor do outro. Entendeu? Tenho que entender a dor dessa pessoa. Eu preciso me mostrar à disposição, que ela não está sozinha, entendeu? E a alimentação, a gente não trata somente a endometriose. Quando a gente recebe um paciente desse, a gente trata ele como um todo. A gente vê como que está o estômago do paciente, se está tendo uma digestão. A gente vê o funcionamento do intestino, que é extremamente importante, principalmente para o paciente que tem endometriose. Se esse intestino está funcionando, se está constipado, porque se tem uma constipação, não está recebendo os nutrientes necessários, as vitaminas que auxiliam nessa inflamação. Então, a gente tem que ver o paciente como um todo, né? A gente trata ele como um todo. Perfeito. Acho que essa fala foi muito importante. E a gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco. E falando ainda um pouquinho mais sobre essa equipe multidisciplinar. Eu acho que a gente fecha esse primeiro bloco com aquela frase que eu trouxe no meio dele, né? Que dor não se compara, se ampara. A gente volta daqui a pouquinho para o nosso segundo bloco desse bate-papo que está sendo tão fantástico. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. A Uniscan oferece o melhor para você. Faça seu exame com segurança e conforto. Nossa mamografia 100% digital entrega imagens mais nítidas e um diagnóstico muito mais preciso. Para nós, você é única. Cuide-se o ano inteiro.
O Norte da Sorte chegou fazendo a diferença. São pessoas sendo premiadas toda semana e mudando de vida. Sorteio autorizado pela Secap. E nesta semana você vai colocar na sua garagem um Renault Kwid zerinho. Eu disse um Renault Kwid 0 km no quarto sorteio só pra você. E mais, 2.000 no primeiro, 2.000 no segundo, 3.000 no terceiro sorteio. E 20 prêmios de R$500 no Giro da Sorte. E você ainda pode ganhar uma bolada de dinheiro pela Loteria Federal. E só custa R$10. Adquirindo o Norte da Sorte, você contribui com o grupo de resgate São Francisco de Assis e Linhares. Cunha, menino! Tu já juntou muitos cupons da campanha Cosmo Prêmio? O seu nível 0 km vai te levar a lugares incríveis, como esse aqui, ó. São muitas possibilidades de ganhar cashback, o famoso dinheirinho de volta, do churrasquinho com cerveja gelada no final do dia, da peça ao serviço do seu carro, até a sua loja online favorita, tem Cosmo Pay. Procure uma das lojas participantes e aproveite. É a campanha Cosmo Prêmio. Há milênios, a humanidade cultua o sol. Os indígenas, os incas e o Zé Carlos, que agora economiza até 95% na conta de luz e tem energia limpa, com a qualidade Intelbras. Acesse intelbrasolar.com.br e simule sua economia. Intelbras, sempre próxima. O melhor serviço de internet banda larga da região já existe. Linhares Online. Uma equipe capacitada com equipamentos modernos e o melhor pós-venda do mercado. Planos de 30 a 120 mega, do corporativo ao residencial. A Linhares Online tem o que você precisa. Estabilidade e qualidade de navegação é aqui. Entre em contato e veja as melhores condições. Agende uma visita. Linhares Online. Conectividade e soluções. Nossa casa é nosso espaço sagrado. E com o estilo, fica ainda melhor. Pensando nisso, a Nós da Madeira oferece móveis rústicos de altíssima qualidade para sua casa, na cidade, praia ou lagoa. Para sua cozinha, área gourmet ou restaurantes, o guarda-comida pode ser usado também para louças, taças, copos, talheres e uma infinidade de objetos. Cristaleiras que podem ser usadas em diversos ambientes, como sala de jantar e cozinha. Modelos que se encaixam na decoração da sua casa, moderna ou rústica, feitos em peroba rosa ou madeira de demolição. A Nós da Madeira é garantia, pois é pioneira em móveis de madeira maciça. Nós da Madeira, Centro de Linhares, lateral da BR-101, em frente ao Colégio Estadual, ao lado da Localiza. nosdamadeira.com.br. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 115 anos de história, milhões de associados e mais de 2.000 agências espalhadas pelo país, com a missão de oferecer soluções, mais qualidade de vida e oportunidade para todos. Você, sua empresa e o seu agronegócio. Chegamos em Linhares para conectar pessoas, gerar renda e promover o crescimento conjunto. Sicredi, gente que coopera, cresce. Voltamos com o nosso bate-papo das 6. Meu nome é Lorena Bassi Capucho, sou psicóloga clínica hospitalar e hoje a gente está aqui falando sobre um assunto tão importante. Precisamos falar sobre endometriose. Aqui comigo a doutora Bárbara, ginecologista e obstetra, e também a nutricionista Thaís discutindo sobre esse assunto. Nós vamos iniciar esse segundo bloco falando um pouquinho, voltando um pouquinho no assunto que a gente estava discutindo no primeiro bloco, sobre a importância da equipe multidisciplinar no tratamento dessas pacientes. Para isso, para ilustrar esse assunto, a gente vai ter a fala agora da nossa fisioterapeuta Tatiane. Vamos assistir juntos? A endometriose é um processo inflamatório que atinge a parte dos órgãos pélvico e intestinal. A fisioterapia ela atua na reabilitação da musculatura do períneo, não só do períneo, como também na região dos órgãos e também na parte intestinal, né? A gente vai trabalhar com a parte de analgesia, né, para diminuição da dor em pacientes com dispareunia, mulheres que têm dor durante a cólica menstrual
e a parte da constipação crônica, né? Mulheres que têm uma distensão no abdômen, um desconforto devido à constipação. E a gente também trabalha para dar retorno na qualidade de vida para essas pacientes que têm um diagnóstico com endometriose. Muito obrigada, Tatiana, por ter enviado esse vídeo para a gente, por ter colaborado com a gente, né, trazendo esse assunto tão importante. Eu queria discutir um pouquinho desse vídeo com vocês, né? A doutora Bárbara falou um pouquinho dessa importância dessa equipe multidisciplinar e o papel da fisioterapia. Bárbara, como é que você vê isso? Então, não só da fisioterapia, quanto de toda a equipe interdisciplinar, né? É garantir a qualidade de vida dessa paciente. Né? A endometriose é um desafio para todos, assim, não só para o ginecologista. E eu costumo dizer que a fisioterapia me poupa muita cirurgia, né? Porque essa fisioterapeuta, na maioria das vezes, ela consegue dar qualidade em relação à qualidade sexual, com a diminuição da dispareunia que ela falou, né? Que é essa dor na relação sexual. Diminui também algumas dores, não necessariamente só de cólica, né? Essas pacientes que têm muita dor crônica, por vezes elas formam algumas nodulações em vagina que podem causar dor na relação sexual, dor habitualmente. Então ela consegue trazer muita qualidade de vida para essas pacientes. Ótimo. Thaís, acabou que a Tatiana trouxe pra gente um assunto que você trouxe no primeiro bloco, que é a constipação. Sim, né? Sim. E a nutrição, ela vem para auxiliar, né? O consumo de fibras, né? E o consumo de água também é extremamente importante, né? Porque não dá para consumir fibra também e não beber água, né? Senão aí vai piorar a constipação. Isso melhora muito, né? Os sintomas de dor. Eu falo que às vezes as pessoas falam que o segundo cérebro está no intestino, né? Porque lá a gente tem alguns transmissores que ajudam bastante na sensação de melhora. Então o intestino tem que estar funcionando adequadamente. Ah, ótimo. Bom trazer essa fala, né? Acho isso importante. Quer acrescentar, Bárbara? E assim fica fácil para mim, né? Você tá vendo, né? Ótimo. E, Bárbara, a endometriose pode provocar alguma alteração no fluxo menstrual? Pode. Como eu falei para você, assim, essa doença ela não tem um padrão único. Né? Então, em determinadas situações, esse fluxo ele pode ser aumentado, como, por exemplo, paciente com adenomiose, que é endometriose na parede do útero, de maneira geral, esse fluxo ele é aumentado, mas lembrando que isso não é mandatório para a gente desconfiar da doença. Tá? É só mais um dos sinais possíveis. Entendi. E a gente pode falar em alguma coisa como prevenção? Tem como prevenir endometriose? Então, prevenção primária é um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente não tem algum exame que nos diga que essa paciente ela vá ter endometriose necessariamente. Mas em relação à prevenção secundária, eu acredito que é muito do que a gente está falando, mudança de estilo de vida, um exercício físico diário, o acompanhamento com um bom nutricionista, com um bom fisioterapeuta, por vezes um psicólogo que tenha essa capacidade de entender e amparar essas pacientes com dor. Então é isso, a prevenção é mais mudança de hábito de vida. E o bloqueio hormonal para as pacientes que são sintomáticas, né, e que não têm o desejo, obviamente, de engravidar. Ok. Pegando esse gancho, o tratamento, Bárbara, o que a gente pode falar? Essa palavra tratamento estaria certa? Assim, a gente pode falar em tratamento para endometriose? Pode falar de tratamento, mas lembrando que a endometriose ela não tem cura. Acho que isso é super importante frisar isso. Ela tem controle. Então, assim, o tratamento, a gente tem algumas vertentes, né? Ele pode ser clínico ou cirúrgico. O tratamento clínico, ele visa principalmente melhora de sintoma, tá? E não de cura da doença. Então, a gente pode lançar mão de alguns progesterona específicos, né, para essa doença, ou os progestágenos em geral, as pílulas anticoncepcionais combinadas contínuas também é uma possibilidade. Tem algumas medicações hormonais um pouco mais específicas, né, que são os análogos de NRH, que a gente usa de maneira pontual em alguns casos específicos, geralmente pré-fertilização. Né? Mas o tratamento clínico, de maneira geral, é mais com anticoncepcional contínuo ou hormônio contínuo, associada à mudança de estilo de vida sempre a mudança de estilo de vida, né? Ou quando tem a sua indicação, o tratamento cirúrgico, né? Que a gente faz ou por laparoscopia ou por robótica, né? Que a laparoscopia e a robótica, elas dão um aumento na nossa visão e a gente consegue ressecar de maneira efetiva todos os focos de endometriose.
tá? Lembrando também que tem muita gente que acha que o tratamento cirúrgico da endometriose é retirada do útero, né? E aí, assim, não adianta a gente tirar o útero sem tirar as lesões de endometriose, que essa paciente ela não tá sendo tratada de maneira específica, né? E assim, a gente pode muito bem retirar os focos de endometriose sem a retirada do útero, tá? Então, o tratamento cirúrgico é basicamente esse, retirada total dos focos de endometriose. Perfeito. Thaís, como é que a nutrição pode ajudar nesse tratamento da doença? Então, a alimentação ela é baseada, né, no tratamento em alimentos naturais, vitaminas, minerais, antioxidantes, anti-inflamatórios, né? Então, a alimentação vem com esse ponto positivo, né, no controle também, na ajuda do controle da endometriose. E para diminuir a alimentação, a gente ajuda a inflamação a diminuir a regressão dessa doença, o aumento, né, dessa doença. Então, a nutrição é fundamental também para poder ter uma melhora clínica no quadro de endometriose. Ok. Alguma dica de alimentação, alguma coisa que a gente possa dar exemplos para quem está em casa assistindo a gente, nessa questão da prevenção, na questão do tratamento mesmo, já que a gente falou que prevenção, né, a gente já não está discutindo, a gente estaria discutindo o tratamento da doença. Sim, então, fazer uso e consumo de frutas, verduras, sempre alimentos, carnes brancas, peixes, que é rico em ômega 3, que é excelente, né? Fontes de gorduras boas, como o abacate. O resveratrol, que a gente encontra na uva, é um excelente antioxidante, que auxilia muito também. Então, esses alimentos têm que ser incluídos na alimentação dessas pacientes. Perfeito. Bárbara, vou brincar assim, verdade ou mentira? Me veio aqui na cabeça agora essa questão. Engravidei, não tenho mais endometriose? Nossa, não. Porque a gente não, escuta não tanto é isso. Não. Engravidou, você tem endometriose, inclusive tem algumas repercussões possíveis na gravidez, né? Em relação à endometriose. Por exemplo, paciente que tem endometriose aumenta a chance de ter placenta prévia, né? Existem alguns estudos que eles não batem o martelo, mas sugerem a possibilidade de aumento da possibilidade de parto prematuro, de restrição de crescimento. Então, sim, você tem a endometriose. A gente tem que pensar como uma paciente com endometriose, para a gente poder fazer esse raciocínio clínico em relação a essa gravidez. Mas, na maioria das vezes, as pacientes com endometriose, elas têm uma melhora da dor desse padrão. Na melhora da dor do padrão... na melhora do padrão de dor. Da melhora do padrão de dor no período menstrual. Entendi. Então, assim, elas ficam menos sintomáticas. E como a gravidez é um estado que aumenta a progesterona, e a progesterona geralmente dá esse conforto em relação à dor a essas pacientes, é um momento mais tranquilo para esse tipo de paciente. E a menopausa, Bárbara? Cheguei na menopausa, a endometriose sumiu? Na verdade, ela diminui o estímulo, né? Como eu falei, a endometriose é uma doença estrogênio dependente. Então, se a gente diminui a produção de estrogênio, a gente diminui o estímulo a essa doença. Então, tem a resposta melhor, né? A paciente geralmente não sentem tanta dor, mas não tem repercussão, não tendem a ter tanta progressão de doença. É como se ela não fosse mais evoluindo, Bárbara? É como se ela não fosse mais estimulada. Entendi. Acho que isso é importante. Pouco estimulada. Né? É porque tem algumas questões específicas. Por exemplo, a paciente que é mais obesa, ela tem a conversão periférica de estrogênio. Então, pode ter esse estímulo em relação à produção periférica de estrogênio na lesão. Mas são situações menos comuns, né? Entendi. Quer trazer alguma coisa, Thaís, a respeito dessa questão, né, desse ganho de peso, né, como que isso é importante, esse controle? Eu estava vendo que você estava aqui assim. Então, é bom, né, a gente falar sobre isso, que a obesidade, né, como que influencia negativamente, né, não só para a endometriose, para as doenças cardiovasculares, para o diabetes. Então, a gente precisa fazer um controle de peso, né, extremamente importante, para a gente não ter pior em várias outras patologias, entendeu? A obesidade é um assunto muito importante, tem que ser abordado, tem que ser tratado, é uma doença, entendeu? E ela gera outras doenças, piora as outras doenças. Então, é muito importante o controle desse peso, o acompanhamento desses pacientes com obesidade.
E eu costumo dizer também, assim, é porque a paciente, ela não tem um perfil específico, como eu te falei, né? Então, tem algumas pacientes, por exemplo, a mãe com endometriose, eu tenho dor de cólica, a minha ressonância não apareceu endometriose. E aí? E aí? E aí? E aí? Mudança de estilo de vida. Eu costumo dizer, inclusive, que assim, se não for para endometriose, é para vida. É pra vida. Então, assim, vá num bom nutricionista, faça o seu exercício diário. Se tiver a necessidade, bloqueie a menstruação, se você tiver muito sintomática. E aí, assim, mudança de hábito de vida nunca é ruim, né? Para melhor, nunca é ruim. Então, eu acho que faz todo sentido. Com certeza. Você estava falando sobre bloquear a menstruação. Aí a gente pensa no anticoncepcional. Anticoncepcional entra aí nessa de mentira ou verdade, né? Cura endometriose? Não, ela não cura. Ela, na verdade, hormônio é para sintoma. Então, assim, a gente usa o hormônio para aquelas pacientes sintomáticas, a gente melhora padrão de dor, mas não necessariamente cura a doença. Ok. Uso contínuo de anticoncepcional por um longo período. Alguma consequência, Bárbara, para isso, né? Para essa mulher, alguma contraindicação? Eu sei que tem casos e casos, cada paciente vai ser, mas alguma coisa que a gente tenha que chamar a atenção? Ou hoje o caminho é esse para uma endometriose? Assim, a paciente que não tem contraindicação ao uso do anticoncepcional, não vai fazer muita diferença se a gente faz ele contínuo ou com a pausa. Ok. Tá? Então, assim, a gente usa ele de maneira contínua na situação da endometriose, porque uma das questões de fisiopatologia da doença é o que a gente chama de menstruação retrógrada, né? Então, como eu falei, endométrio é aquelas células do tecido que estão cobrindo o útero, né, o útero por dentro, que todo mês, por ação hormonal, ele prolifera e descama em forma de menstruação. Uma porcentagem dessa população, ela pode ter essa menstruação normal e pela trompa, caindo aqui dentro da cavidade abdominal, e isso associado a uma questão imunológica, com dificuldade de combater essas células, podem formar endometriose. Então, uma das vertentes da fisiopatologia é essa. Então, com essa teoria, a gente procura fazer o bloqueio hormonal. Perfeito. Thaís, existe alguma dieta específica para a endometriose? Então, a gente sempre, de preferência, né, os pacientes com endometriose, uma dieta anti-inflamatória, né? Rica em minerais, vitaminas, ômega 3, resveratrol, como eu tinha falado, excelente antioxidante. Então, a gente sempre inclui esses alimentos anti-inflamatórios, né? Para melhorar o quadro clínico do paciente. Ela é meio parecida com aquela dieta do Mediterrâneo, né? Muito falada. Porque, assim, a gente... consumo de carnes brancas, né? O ômega 3 está presente nos peixes. Então, os verdes escuros são excelentes. As castanhas são fontes de selênio. Então, a gente sempre indica essas dietas mais anti-inflamatórias para esse tipo de pacientes. Perfeito. Tá, acho que isso é importante a gente frisar, né? A alimentação, a gente vem falando muito isso no programa, né? É um dos pilares, né? Então... E aí, o que eu vejo, assim, às vezes os pacientes falando assim, mas eu como direitinho, eu não preciso ir pro nutricionista. Só que o comer direitinho não necessariamente é o comer de maneira específica para melhora de sintomas de endometriose, sabe? Então, eu acho que necessita desse acompanhamento, sabe? Desses pormenores. São detalhes que fazem muita diferença. Perfeito. Você falou um pouquinho já sobre essa questão das cirurgias, né? Explanou um pouquinho pra gente. Quando é que essas cirurgias são indicadas? E quando indicadas, existe uma descrição de que alguma é melhor do que a outra, Bárbara? Você pode falar um pouquinho pra gente? Na verdade, a gente não costuma fazer esse tipo de cirurgia como cirurgia aberta, que a gente fala, né? Laparotomia. Essas cirurgias, o ideal é que a gente faça laparoscopia ou a cirurgia robótica. Né? Porque, como eu falei, a gente tem uma ótica que aumenta a nossa visão e a gente consegue fazer essa ressecção de maneira adequada. E aí, você perguntou? Se quando é indicada a cirurgia, existe alguma que é melhor do que outra. Tá. Tem 3 indicações clássicas da cirurgia. Na verdade, assim, as pacientes com endometriose, a minoria a gente opera, tá? A maioria a gente consegue levar bem com o tratamento clínico. E as
principais indicações, né, são: a paciente tem infertilidade, sem outra causa aparente, tem endometriose, é uma boa candidata à cirurgia. A paciente tem endometriose em algum órgão importante, por exemplo, ureter, que pode ocluir, né, e da hidronefrose. Paciente com endometriose intestinal, que faça suboclusão intestinal. Paciente com endometriose em apêndice. Então, assim, essa é uma boa indicação de cirurgia. Ou aquelas pacientes que têm dor, a gente já fez vários tipos de tratamento clínico, ela não tem melhora da dor. Essa é uma boa indicação de cirurgia também. Ok. Thaís, e para a gente ir fechando esse bloco com chave de ouro, algum alimento que você diga para a gente assim, não consuma com endometriose, alguma coisa que a gente deva evitar? Industrializados, ultraprocessado, consumo de álcool, consumo de açúcar. A cafeína tem que ser totalmente controlada, então assim, é recomendado umas 2 xícaras no máximo de café por dia. Então a gente tem que evitar esses tipos de alimentos. Mas assim, um grande vilão é o álcool. Piora muito a inflamação do corpo. O álcool e os industrializados, né? Aqueles chips, os embutidos, as salsichas, as linguiças, os miojos. Ok. Então, álcool seria um dos principais? É um grande vilão. Ok. Vamos fechar. Vilão, não seja o principal, mas é um grande vilão. Perfeito. Bárbara, para a gente fechar esse segundo bloco, alguma mulher com maior probabilidade de ter endometriose? Sim, assim, as pacientes que têm um contato, assim, como é uma doença estrogênio dependente, né, as pacientes que têm um maior contato com estrogênio, elas têm uma maior possibilidade de endometriose. Então, paciente que menstrua muito cedo, para de menstruar muito tarde, aquela paciente que deixa para engravidar lá um pouco mais tarde, tem poucos filhos, né, tem mais contato com esse estrogênio, ela pode sim favorecer a ter a endometriose. Associada também a essas pacientes que têm maus hábitos de vida, que eu te falei, né? A paciente com obesidade, ela converte mais de maneira periférica, né? Produz mais a estrona. Então, tem também essa possibilidade de aparecimento da endometriose. Perfeito. O bloco passou que a gente nem viu, né? Vamos fechar esse segundo bloco. Tá aparecendo na sua telinha o número do nosso WhatsApp, né? A conversa tá boa, tá fluindo. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar pra gente, tá aparecendo aí agora, manda suas perguntas que no último bloco a gente vai responder, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Sua ressonância magnética com mais conforto e qualidade. Contamos com espaço interno maior que o convencional. E você ainda pode escolher sua própria música para ouvir enquanto realiza o exame. Uniscan Linhares. Diagnóstico por imagem. Na hora da reforma ou da construção, o nome certo é a Vimacom Material de Construção. Uma grande variedade de produtos à sua disposição. Da base como cimento, areia, brita, ao acabamento como pisos, revestimentos, tintas e muito mais. O melhor preço à vista. E também parcelamos suas compras nos cartões. A Vimacom Material de Construção. Há 21 anos construindo com você. No bairro Aviso, 999432646. Oitava volta da Lagoa Ju-Paraná. 111 quilômetros de bike em volta da lagoa mais charmosa do Brasil. Adrenalina pura. Passando por Linhares, Rio Bananal e Sooretama. Domingo, dia 21 de agosto e com novidades. Sorteio de bike e parceria com a Brasil Ride, que dá direito a desconto para inscrição nacional. Faça sua adesão agora pelo site suainscrição.com.br ou presencial nas melhores lojas de bike da cidade. Oitava volta da Lagoa Ju-Paraná. Imperdível. Domingo, 21 de agosto. Organização Pedal Linhares. Comissão Bikers e AEL. Apoio Rede Sim. Adrenalina pura. A Galão Tintas apresenta Souvenir Máximo Desempenho. Com rendimento 30% maior que outras tintas premium, a nova tinta Super Premium da Souvenir traz máxima cobertura e menor custo por metro quadrado. Galão Tintas, sempre fica melhor.
Internet 100% fibra ótica com instalação grátis e imediata? Vem pra Megalink, a conexão que os capixabas merecem. Internet a partir de R$ 59,90 com planos de até 600 MB. Além de filmes, séries, canais infantis e mais de 50 canais de TV grátis na palma da sua mão. Acesse megalink.net.br e contrate já. Megalink. É da terra. É da gente. Monte Verde, a maior autoescola do norte do Espírito Santo, com mais de 20 anos de tradição em Linhares, proporcionando o melhor para o nosso cliente, com seus veículos sempre renovados e novos. Autoescola Monte Verde, no bairro Conceição, bairro Interlagos e também em Soretama. Área de treinamento de aulas de motos no bairro Shell e Monte Verde. Cursos no bairro Conceição. O Grupo Monte Verde dá sua contribuição para a proteção do nosso planeta, usando energia solar e limpa. Grupo Monte Verde. Linhares, uma cidade que não para no Espírito Santo. É muita transformação, investimentos e gente feliz. Mudou a minha vida e de muita gente também. E mudou mesmo, Regiane. Thaís, e aí em São Rafael? Quem imaginou que Linhares produziria uvas? Produz e já é consumida pelos capixabas, Andressa. Que orgulho movimentar a economia da minha cidade. Linhares gera oportunidades e é orgulho para o Espírito Santo inteiro. Qualifica a sua gente e garante a dignidade de centenas de famílias. Essa é Linhares que não para. E que transforma a vida das pessoas todos os dias. Prefeitura de Linhares. Voltamos ao nosso bate-papo das 6. Meu nome é Lorena Bassi Capucho, eu sou psicóloga clínica hospitalar e hoje a gente está discutindo um pouquinho sobre o tema da endometriose. Precisamos falar sobre endometriose. Dividindo a bancada comigo, doutora Bárbara de Castro Alves, ginecologista e obstetra, e a nossa nutricionista Thaís. Para começar esse terceiro bloco, queria trazer um depoimento, para vocês de uma paciente que passou por essa experiência da endometriose, das cirurgias, de tudo aquilo que a gente estava discutindo no bloco anterior. O nome dela é Alice Fiorotti. A gente vai ouvir um pouquinho o depoimento dela. Meu nome é Alice, eu tenho 30 anos, sou médica e vim falar um pouquinho da minha história com a endometriose, Eu tive o diagnóstico de endometriose no ano de 2018. Dei uma entrada no hospital com um quadro de dor abdominal intensa, no serviço de urgência, Passei por alguns exames e tive uma suspeita de apendicite. A princípio, precisei passar por uma cirurgia, naquele mesmo momento, com a suspeita de apendicite. E aí, quando foi abordada, viram que o que eu tinha não era apenas uma apendicite, e sim tinha já endometriose com focos no apêndice. E daí pra frente comecei a minha investigação da doença. Procurei um especialista e daí pra frente eu vi que minha endometriose não era apenas ali no apêndice, eu já estava com outros acometimentos de foco de endometriose, no intestino, no diafragma, borda do fígado. E assim, falando um pouco do meu quadro clínico, eu sempre fui uma adolescente, na minha época, meu período menstrual, com cólicas intensas, fluxo muito intenso menstrual. Já tinha procurado ajuda algumas outras vezes, mas é normal, essa cólica é normal, você menstruar tantos dias assim é normal, pode acontecer, e fui levando a vida com relação a isso. Nunca pensei no diagnóstico de endometriose a princípio. E aí eu só descobri mesmo porque eu precisei passar por essa cirurgia e na hora da abordagem cirúrgica mesmo, que foi visualizado ali os focos da doença. E no ano passado, precisei passar novamente por uma outra cirurgia, porque eu estava com vários acometimentos de órgãos importantes, então precisei operar novamente. E a minha maior preocupação é porque eu tinha uma lesão importante nos 2 ovários. E aí mexe com a gente, porque a gente já logo pensa, meu Deus, meu desejo de engravidar, de ser mãe, onde que fica, A gente fica meio receosa, fiquei com muito medo. Graças a Deus, tive acompanhamento de excelentes profissionais, que me tranquilizaram. Alice, tem tratamento, a gente vai fazer a cirurgia, vai fazer o que for possível. E aí eu acabei operando no ano passado, em maio do ano passado.
Congelei meus óvulos antes da cirurgia, já que eu ia precisar mexer nos 2 ovários. Operei em maio e em setembro fui presenteada com uma baby. Engravidei, fiz tratamento, engravidei. Hoje minha neném tem 50 dias. Foi uma gestação super tranquila. E assim, o que eu acho importante deixar para as mulheres e contar do meu relato. Busquem ajuda, então se você tem essas cólicas intensas, busque ajuda o quanto antes. Não espere acontecer comigo, que quando eu cheguei para buscar ajuda, eu já estava num grau muito avançado da doença. Então a minha cirurgia foi super extensa, precisei tirar uma parte do intestino, mexer nos 2 ovários, precisei mexer no diafragma, tirar lesões. E graças a Deus correu tudo bem, né? Mas assim, se eu tivesse tido o diagnóstico antes, talvez não estaria no grau que estava, né, quando eu operei. Busque profissional para tentar achar o diagnóstico, realizar o tratamento adequado para você, e que não avance, né? Não deixe a doença progredir mais. Busque o atendimento para você ter o diagnóstico precoce. E é isso. Que bacana o relato dela, né? Acho que ela ilustrou bem o que a gente estava conversando até agora, né? Bárbara, o caso dela é o comum da endometriose ou é a exceção da endometriose, né? Ela falou desse acometimento de tantos órgãos, né? Não, assim, graças a Deus, a maior possibilidade é de menos acometimento, né? O acometimento da doença de Alice era muito extensa, chegava até diafragma. Né? Na maioria das vezes ele está confinado em útero, de maneira não tão incomum no intestino, né? Mas de maneira geral são doenças menores. Ok. Thaís, quer acrescentar alguma coisa ao vídeo, somar aí alguma coisa do que ela disse pra gente? Então, é bem bacana, né, que a gente estava falando sobre a gravidez, né, ela conseguiu ter a baby dela, e a gente fica muito feliz, né, com isso, que é possível, né, ter uma gestação também, bem bacana isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Bárbara, vamos trazer esse gancho a respeito dessa